Buenas, gente boa! E aí, beleza? Hoje nesse vídeo a gente quer abordar um tema que é segurança. A gente recebeu aí um comentário no nosso canal do YouTube, do casal do Jabuti Motorhome, eles também têm canal no YouTube. E eles pediram, né, pra gente comentar um pouquinho como é que foi a nossa experiência com essa questão da segurança do tempo que a gente teve aí fora do Brasil, né? Então eu acho, né, a gente acha que esse é um tema que tem bastante relevância, é bem importante e as pessoas se perguntam, né, como é que é viver aí na estrada com a questão da segurança, então é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho com vocês hoje. Tudo é perigoso. Mas ficar sentado no sofá em casa também é perigoso. Quando ele passou a vida e não se fez nada. Tudo tem seus riscos. Então, o que eu quis falar com essa frase aí? Que, na verdade, tudo tem seus riscos, mas nem por isso a gente tem que deixar de viver por causa disso, né? Lógico que a gente tem que tentar diminuir um pouquinho esses riscos, sei lá, tomar algumas providências, algumas precauções, mas seguir vivendo, seguir fazendo o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer. Pra gente que vive na estrada, tá viajando aí com a casa nas costas, a gente acaba tendo que ter mais cuidados ainda. Porque bem ou mal a gente chama atenção pra gente estar passando. Normalmente as pessoas enxergam uma Kombi ou alguma van, tu vê que é viajante. E se é viajante, tem coisas de valor ali dentro. Tem câmeras fotográficas, algumas coisas. Às vezes nem tem tanta coisa, sim, mas as pessoas acham que tem. Então a gente precisa tomar alguns cuidados a mais quanto a isso. Então, tipo aí, se a gente tá chegando, por exemplo, numa cidade, né? Alguns cuidados, assim, que a gente procura ter. Vai estacionar a Kombi, né? Não deixa nada de valor em cima dos bancos ou perto de vidros. Tipo, te certifica de que tu saiu, tu chaveou de fato a Kombi. No caso, se a gente tá em grandes centros ou cidadezinhas um pouco maiores, dificilmente a gente vai deixar a Kombi sozinha, né? Por exemplo, ou eu fico, o Michael sai. Se tem que fazer alguma coisa meio que rápida, né? Ou o Michael fica, eu saio. Na verdade, inclusive em lugares pequenos, é difícil a gente abandonar a Kombi. E, por exemplo, tem gente que coloca mais trancas também na Kombi, também é uma opção, né? Mas resumindo, a gente fica bastante preso à Kombi, a gente fica escravo da Kombi, da Kombi, do veículo que a gente está em questão, porque a gente não consegue sair de perto dele e simplesmente, a gente está livre, mas a gente não está livre, a gente vai deixar a Kombi aqui, a gente fica de olho nela, a gente não consegue fazer uma trilha tranquila, a gente fica preocupado na hora de voltar, e isso é um problema bem grave. Isso que eu ia dizer, onde pega mais essa questão é, por exemplo, quando a gente quer fazer algum tipo de trilha ou conhecer algum lugar, que aí a gente tem que deixar a Kombi sozinha, né? Tipo, não vai só um conhecer, tem que os dois conhecer, né? Então é nessas horas que pega um pouco mais. E falando ainda na questão de, por exemplo, deixar a Kombi estacionada numa rua, na cidade, alguma coisa assim, tipo, sai da Kombi, dá uma analisada, né? Que nem a gente diz, dá uma analisada, vê se não tem nada de misterioso, nada de suspeito. Tipo, vai, caminha uma meia quadra, dá uma olhada pra Kombi, vê se não tem nada de diferente, né, acontecendo. Isso aí, bem ou mal, sempre ajuda um pouquinho, né? E essa questão que a gente estava comentando de estar preocupado quando sai pra fazer as trilhas, isso assim, indiferente se a gente tá com a nossa casinha, ou por exemplo, se é uma pessoa que tá viajando de mochilão, indiferente de como a gente sempre vai estar vinculado a alguma coisa que, tipo, a gente vai ficar preocupado. Mas mesmo assim, a gente não pode deixar de aproveitar também, né? Porque senão o que adianta sair se a gente não vai aproveitar, né? Então, é complicado, assim. Mas um sentimento que a gente tem, assim, ó, entre Brasil e fora do Brasil, viajar dentro do Brasil, viajar fora do Brasil. Sentimento esse baseado mais em histórias de outras pessoas que nos contaram, estatísticas que a gente vê na televisão e tudo mais. Dentro do Brasil, a gente tem um sentimento que é mais perigoso do ser roubado com um assalto à mão armada, por exemplo, e levar nossas coisas, tanto a Kombi quanto nossos utensílios e tudo mais. Fora do Brasil, a gente não tem tanto esse medo. Um roubo à mão armada estatisticamente falando, é um pouco mais difícil de acontecer. Mas sim, se escuta bastante casos de furtos, onde eles veem que a placa do veículo é estrangeira, aí tu deixa o veículo estacionado em algum lugar, vai dar uma volta na quadra, quando tu voltar, o teu veículo está arrombado e te roubaram metade das coisas. Isso a gente escutou bastante, muitos casos, por isso então que a gente inclusive não evita bastante deixar a Kombi sozinha. Então, mas não tem tanto medo de risco à vida, e sim risco aos bens que a gente possui. Mas claro que os riscos de um assalto a mão armada, um roubo a mão armada ali, alguma coisa assim, pode acontecer em outros países também. Principalmente em cidades maiores, como Buenos Aires, Santiago, ou alguma cidade maior uma cidade de esporte aí, a estatística daí já
Existe, né, de pessoas com roubo à mão armada e tudo Claro, mais. isso que a gente está comentando é mais com base nos lugares que a gente foi passando, que foram cidades menores, Menores, né? exatamente. Então, tipo, são relatos que a gente ouviu também de pessoas dessas cidades, né? Que passaram por essas cidades Sim. menores, né? Mas, tipo, uma outra preocupação que pega bastante também, por exemplo, pra gente que tá, assim, vivendo fora, né? Viajando na estrada, e até mesmo pro pessoal que acompanha esse pessoal todo que tá viajando, é tipo, onde tu vai dormir com segurança, né? Como é que a gente sabe um lugar seguro, que o lugar que a gente vai passar aqui é um lugar seguro, né? Pra gente poder conseguir dormir tranquilo, né? Isso, então a gente vai meio que dar uma exemplificada dos lugares que a gente foi passando, que eu acho que a melhor forma de mostrar pra vocês é falando, né, os lugares por onde a gente foi ficando, né, que foram tranquilos. Começando aí pelo início, então, né, o tempo que a gente ficou viajando pelo Rio Grande do Sul, né. Uma única vez de todo esse tempo que a gente ficou viajando, que a gente saiu de um lugar que a gente iria passar a noite, que a gente ficou desconfiado de dois rapazes que vinham de pouquinho em pouquinho em nossa direção, né. Eles estavam do lado de lá de um arroiozinho, e daí estavam vindo, paravam, vinham, paravam. Então foi a única vez que a gente Disparou. disparou, Na verdade, assim. podia não ser nada, né? Mas por desencargo de consciência, a gente... Mas foi só, assim. E aí, onde é que a gente mais dormiu no Rio Grande do Sul? A gente ficou bastante em casa de pessoas que nos convidaram, né? Devido ao projeto, YouTube e tudo mais. A gente ficou em alguns postos de combustível. Dica importante quanto a postos de combustível, né? Vê se ele é 24 horas e vê se tem caminhoneiros. Sem caminhoneiro é um bom sinal. A gente já ficou algumas vezes em postos de combustíveis que não eram 24 horas, mas tinha caminhoneiro. Então a gente se sentiu seguro para passar a noite, né? E não tivemos problema, assim. A gente não fez muitos wilds, né? Como a gente fez agora, que a gente estava fora do Brasil. Claro, a gente estava aí no início do projeto, né? Então a gente não tinha toda aquela segurança, assim, para ficar em qualquer lugar, né? E agora fora do Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, no Uruguai. No Uruguai a gente ficou desde vilarejos um pouquinho mais movimentados, como era o caso de Punta del Diablo, até Valissa, que já não é tão movimentado, estacionados na rua, né? Sim, E não tivemos problemas. foi bem tranquilo. E em cidades grandes, como foi o caso de tipo Montevidéu ou Punta del Diablo, ali a gente teve suporte aí de famílias, né? Que nos convidaram, a gente ficou na Então- casa deles e a gente não precisou deixar ficar na rua, digamos assim. Isso aí. Na Argentina, a gente já ficou bem mais em postos de combustível, fez bastante wilds também. Ficamos estacionados em rua de cidades, como foi o caso lá em Bariloche, né? Fica lá em Ushuaia, Praias. a gente ficou estacionado de frente lá pro canal de Beagle, então foi super tranquilo. A gente ficou também estacionado no lado de centros de informações turísticas, como foi o caso em El Calafate. É que, por exemplo, a Argentina, ela é muito maior em extensão e tem muito menos cidades grandes. Toda aquela região que a gente foi é quase só cidadezinhas pequenas, Mais ao longe sul, uma né? mais ao sul. E aí tudo que são cidadezinhas menores, então é mais tranquilo de fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, se a gente fosse ficar numa Buenos Aires da vida, a gente não se sentiria tão seguro numa cidade grande. Mas como lá eram todas cidades menores, para nós, quanto menos gente, mais seguro é. Tem pessoas que pensam diferente. Pensam que as cidades maiores é mais seguro. Isso aí. Nós pensamos que quanto mais isolado, mais seguro é. Então, tipo, a Argentina, super tranquilo, assim, a gente não tem uma situação que a gente possa dizer, né, que a gente tenha passado por algum apuro, né? Nenhuma. Então foi super de boa. Assim. A nossa passada pelo Chile já foi bem mais rápida, né? Mas fizemos wild também, ficamos em cidades mais grandes, como foi o caso ali de Punta Arenas, lembra? Um pouco maior, sim. Um pouco maiores, e tipo, foi super tranquilo também. Com exceção lá de Porto Percy dos Ventos, nada de misterioso aconteceu no resto do percurso. Teve um dia também que a gente escutou uns passos, quando a gente estava acampado na neve, lá em Bariloche, na Argentina. A gente escutou alguns passos. E a gente escutava aqueles barulhos na neve, nós não sabíamos o que era, mas a gente não botou o focinho para fora, até por causa do frio. E aí no outro dia de manhã a gente foi olhar, A gente descobriu o que era. Rastros de pegadas pegadas na volta da Kombi. Adivinha de quê? De um cachorro. Então era muito tranquilo, Tipo- mas aquilo deu um pouquinho de medo na gente, mas não era nada, na verdade. E só uma coisa assim que vai contar bastante, que tipo, dependendo do lugar que tu vai ficar, por exemplo, se tu ficar num posto, tu tem um pouco menos liberdade do que se tu fizer um wild, né? Ah, com certeza. Então isso aí também conta bastante, né? Tu perde liberdade num posto de combustível, mas normalmente tu tem um chuveiro. E assim, mas... Tem um banheiro. Na verdade, o posto de combustível não é um lugar para te aproveitar. Posto de combustível é um lugar que quando tu tá indo de uma cidade para outra que é muito distante, tu tem que dormir no meio do caminho. É um recurso só para te dormir, não é para te aproveitar aquele lugar. Isso aí. E aí às vezes a gente consegue usar a internet ou alguma coisa assim para te conseguir botar alguma coisa em dia. Já um wild camping,
tu consegue aproveitar um pouquinho mais. Muitas vezes a gente ficava um dia inteiro, 2 dias no Wild Camping, sem nada, só nós dois lá, e a gente conseguia aproveitar, ficava lá de boa, fazia alguma coisa Mas assim. em contrapartida aí não tem internet, Não tem tem, estrutura não tem nada assim disso também, aí. né? Um ponto de vista aí que divide algumas opiniões. O que é mais seguro? O lugar onde tem mais pessoas na volta ou um lugar mais isolado, completamente isolado? Isso aí tem muitas pessoas, quando a gente fica numa praia deserta lá, não tem ninguém, tá só nós ali, bem tranquilo. E aí as pessoas, vocês não têm medo de ficar naquele lugar isolado? Aí eu vou dizer, nós achamos muito mais seguro um lugar isolado. Tipo, se não tem ninguém na volta, pra nós é mais seguro. Claro, sempre tem chance de aí aparecer alguém mal intencionado, fazer alguma coisa. Mas sinceramente, a gente vê muito poucos casos disso acontecer. E aí, no nosso ponto de vista, a gente acha muito mais perigoso um lugar cheio de gente. Tu ficar acampado num lugar onde tem muita gente, às vezes a gente imagina que vai sempre ter alguém ali espertinho tentar fazer alguma coisa. Isso aí divide opiniões. A gente faz wild camp, a gente dorme na rua, normalmente onde são cidades menores, onde é mais isolado, aí a gente não se sente a gente não sente tanto medo. E aí já tem pessoas que não ficam em lugares isolados, elas acham isso muito perigoso. Não vai ter nenhum lugar, ninguém para pedir socorro, não vai ter o que fazer e tudo mais. Inclusive, eu sou um casal de viajantes que qual era o plano dele? Ele chegava nas cidades, de preferência cidades maiores, estacionava bem no centro da cidade, onde tinha inclusive internet, alguma coisa assim, e ficava estacionado numa praça central ali no meio da cidade, onde tivesse maior número de pessoas possível. Na frente de um hotel, em qualquer lugar, que ele pudesse gritar e pedir socorro. Mas aí não sei, eu acho isso mais perigoso. Eu sempre acho que nesse lugar ali pode passar alguém e fazer alguma coisa de errado, sim. Mas isso aí vai de cada um, né? Isso vai de cada um. Nós achamos mais seguro onde não tem tantas pessoas. E tem dado certo por enquanto, né? Por enquanto tem dado certo. Tem dado certo, E estatisticamente falando, os lugares que a gente mais escutou pessoas que tiveram problemas quanto a isso foram lugares que tinham mais pessoas. Cidades menores é mais difícil acontecer porque normalmente todo mundo conhece todo mundo naquela cidade. E aí as pessoas em geral elas são boas. Aí tem aquele percentual de pessoas que são mal intencionadas. Então vai aí algumas dicas que a gente leva com a gente, assim, que a gente considera bem importante, né? Vai fazer wild camping, a gente evita fazer próximo de grandes cidades, né? Sim. A cerca, por exemplo, ficar encostadinho atrás de uma moita, perto, sabendo que a 30 quilômetros tem uma cidade grande. Aí já é mais perigoso. Aí a gente já fica um pouquinho mais inseguro. Outra dica, tu tá num lugar, conversa com os locais. Se é tranquilo, se tem pessoas passar a na noite. volta. Se tem pessoas, conversa, dá uma perguntada, se é tranquilo passar a noite, por exemplo, em Punta del Diablo. A gente não lembra que a gente chegou lá, a gente não sabia onde é que nós ia passar a noite. A gente estacionou na rua, tava passando 2 policiais, o Michael foi lá, perguntou pros policiais. Outra dica aí, de repente, se tá vendo algum policiamento, pergunta pros policiais também. E eles disseram, não, tranquilo. E Cá não passa nada. E ficamos estacionados na rua ali. Por exemplo, dá uma reparada pra ver se tem mais gente dormindo ali, né? Então, pra tu ter uma ideia também, claro, vê também se o lugar que tu vai passar a noite, ele é permitido. Daqui a pouco tu não tem nenhuma placa, mas não pode. A lei, exatamente, tem que cuidar disso também. E tem aquilo, né? Se tu não tá te sentindo seguro num lugar, não fica, né, Mike? Aí fica Sei lá, procura outro lugar. Mas, claro, sempre é bom dar uma analisada no lugar, essa questão que eu tava falando, se tu não tá te sentindo seguro, vai embora. Mas independente do lugar, dá uma analisada, vê como é que tá, e aí sim decide, né, se fica ou não. E até pra nós, que a gente usou bastante um aplicativo pra achar os lugares que a gente queria passar a noite, procura ler o que as outras pessoas comentaram sobre o lugar. Isso é muito importante. Sim. Geralmente tem um monte de dicas ali que vão ser super valiosas, né? Mas resumindo, não sei se a gente falou o que de fato as pessoas queriam ouvir sobre segurança, a gente conseguiu esclarecer, mas o que a gente quer falar assim, o risco existe em qualquer lugar, dentro do Brasil, fora do Brasil. Talvez dentro do Brasil existam uns tipos de riscos, fora do Brasil vão existir outros tipos de riscos, mas os riscos existem em qualquer lugar. Como a gente falou antes, ficar sentado no sofá dentro de casa também tem seus riscos. A gente tem que viver, a gente tem que aproveitar, tentar se precaver da melhor forma possível. Dicas de como se precaver é difícil, não demonstrar que tu tenha muitos valores, não sair com tantas câmeras, dependendo do lugar que tu vai, não sair com uma câmera muito à vista, na mão, isso pode ser perigoso. Não levar muito dinheiro em espécie junto, e se levar, separar em vários lugares, mesmo quando a gente andava de moto, a gente deixava um pouco de dinheiro numa jaqueta, um pouco no outro, um pouco na moto, um pouco na bagagem, e se roubasse uma coisa, pelo menos não roubariam tudo de uma vez só. Então, várias dicas assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Gente, então era isso. Esse foi o vídeo
vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso que a gente comentou, que seja útil de alguma forma. Deixem aí nos comentários, né? Se gostaram do vídeo ou não. E a gente se vê então aí na próxima semana. Certo, Michael? Certo. E um grande abraço. Tchau.